Graça e paz a todos os ouvintes. Estamos entrando no terceiro trimestre de 2021 e o tema de estudo desse trimestre é generosidade em tempo de escassez. É um estudo sobre a mordomia cristã em tempo de pandemia. O comentarista deste trimestre é o pastor Mauro Estélio Sanches. Ele é pastor da Igreja Batista de Parque Alian, em São João de Meriti, aqui no estado do Rio de Janeiro. É formado em teologia, também formado em direito e também é graduando em psicologia e é pós-graduado em gestão de pessoas e aconselhamento pastoral. E sobre esse tema, que parece ter enorme conexão com o momento em que passamos, onde essa pandemia provocou uma severa crise econômica em todo o planeta e muitos estão passando necessidade, e que nós, em muitos casos, podemos ajudar de alguma maneira exercendo a generosidade, faz desse contexto da lição muito apropriado para os nossos tempos. Mas o que é generosidade? Os dicionários trazem a seguinte definição: generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. É magnanimidade. Ser magnânimo é o mesmo que ser generoso, são sinônimos. Alguns outros sinônimos também existem para generosidade, como nobreza, grandeza, dignidade, bondade, benevolência, beneficência, humanidade, compaixão, são sinônimos para generosidade. O contrário da generosidade, ou seja, o antônimo da palavra, seria a avareza, ou ainda a mesquinhez, a ganância, o egoísmo, a miséria, né? Em sua etimologia, essa palavra generosidade, ela vem do latim gens, que por sua vez tem uma fonte indo-europeia no termo gen, que significa gerar ou fazer nascer. As palavras iniciadas por gen em português remetem a essa ideia, como em gênese ou genitor. A palavra sempre amplia o sentido para família ou clã, e generoso teria vindo dessa raiz, significando aquele que teve bom nascimento. Ao que no português moderno a palavra generoso acabou encontrando o sentido daquele que reparte nobremente. O conceito de generosidade não corresponde apenas ao compartilhamento de bens materiais, não é apenas dividir coisas. Pode-se ter generosidade em ações, ao compartilhar conhecimento, ao repartir o reconhecimento e as vitórias com todos aqueles que ajudaram na trajetória. Então, generosidade vai mais do que, vai além disso, né? Mas o que é ser generoso? O desenvolvimento da generosidade deve ser acompanhado de outras virtudes, como a gratidão, e cultivado desde a infância. Passa pela educação das crianças e adolescentes, ao não tomarem atitudes egoístas, a aprenderem a dividir as coisas com os colegas e, mais do que isso, a serem generosos em relação aos sentimentos. Na Bíblia, a generosidade ela é tratada como uma característica de Deus e dos homens. Deus é generoso, pois dá ao homem mais do que merece receber, em forma de dádivas como saúde, por exemplo, né? Vamos dizer assim, ao que o homem deve ser grato e igualmente generoso com os seus iguais, principalmente com os mais necessitados. Em Provérbios 22:9, a generosidade é citada como bênção. Olha o que está escrito lá: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Como neste semestre estaremos estudando sobre essa virtude, algumas coisas devem ficar bem claras para o cristão acerca de como alcançar um coração generoso e como praticar a generosidade neste período
de pandemia. E como, após esse período, continuar nessa conduta tão salutar. Por isso, a nossa primeira lição do trimestre traz o seguinte título: Mordomia Cristã e os propósitos da Igreja. O texto da lição está em Mateus 28, vamos ler 3 versos, 18, 19 e 20. E vamos ler agora. Abram as suas Bíblias e nos acompanhem na leitura desse texto de Mateus 28, de 18 a 20. Leiamos. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ao ler esse texto, nos encontramos com uma provocação a de refletir sobre quais são os objetivos da igreja. Sabemos que a igreja deve reproduzir o discurso de Jesus e, para não errar, deve se concentrar no ensinamento de Cristo, que é o quê? A palavra, a própria palavra. Não se deixando levar por outra fonte que assuma a mesma autoridade. Assim cabe a pergunta: o que estamos fazendo para que a igreja onde congregamos esteja atenta ao projeto de Jesus para ela? Nessa indagação e com o que a Bíblia nos revela, podemos afirmar que existem objetivos que devem permear as ações da igreja. E o primeiro deles é a evangelização. Os versos lidos nos dizem o seguinte: e chegando-se Jesus, o que ele fez? Falou-lhes, dizendo o quê? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto o quê? Ide. E também o quê? Fazei discípulos. Onde? De todas as nações. E mais o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por fim, depois de ir fazer discípulos, batizar, tem mais o quê? Ensinando-os a guardar. A guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso é evangelizar. Literalmente, evangelho significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas, derivando da palavra grega evangelion. Eu, de bom, e angelion, o angelion, mensagem. Essa última palavra, ela também origina o termo anjo, angelos, que significa mensageiro. Evangelizar é levar a mensagem de forma completa, é o ato de proclamação, indo, fazendo, batizando e ensinando. Esse é o objetivo da igreja e é um objetivo que exige o quê? Generosidade. Exige disposição a sacrificar os próprios interesses em benefício de outra pessoa ou de outras pessoas. O outro objetivo da igreja, o segundo, é missões. O que é uma missão? Tem uma série de filmes na TV, né, e no cinema que tem o título Missão Impossível, com Tom Cruise. Ele é o personagem com o nome de Ethan Hunt e resgata pessoas, rouba objetos, cumpre objetivos difíceis e perigosos no campo da espionagem e que exigem dele riscos altíssimos, como arriscar a própria vida. Ter uma missão é ter que cumprir um comando superior, custe o que custar. No meio militar se diz que missão dada, missão cumprida. Isso quer dizer, seja qual a missão que me for dada, será cumprida, custe o que custar. Ser um missionário é ser esse agente que se dispõe a se sacrificar, a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Isso é ser generoso. Participar de missões
um dos objetivos da igreja, significa participar ao lado de Deus de sua intenção de promover e amar o quê? A quem? O ser humano. Neste sentido, a missão da igreja e ao seu lado a evangelização vão ser sempre um movimento voltado para a promoção da vida e da dignidade do ser humano no seu mais alto nível. Mas isso nos exige generosidade, seja indo ou enviando. Muitos de nós não poderão ir aos campos missionários, mas poderão enviar. A dona Irã Judson nos deixou as seguintes palavras: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com seus joelhos. As missões de evangelização alteraram o Ocidente. Hoje repousa no cenário internacional os maiores níveis de evolução social e educacional, tecnológica, bem como econômica e financeira, nos países de formação predominantemente cristã. Esta é a contribuição do Evangelho. A realidade está se alterando, é bem verdade, mas ainda podemos dizer, como o profeta Samuel, lá no seu livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2, que diz: Vaimor adhena azorano Adonai. Ou, em português, até aqui nos ajudou o Senhor. Missões são Deus agindo no mundo através da generosidade de sua igreja para resgatar os povos do pecado e conceder-lhes a salvação eterna. Um outro objetivo da igreja é a adoração. A adoração ela constitui o reconhecimento humilde e incondicional da absoluta sublimidade de Deus sobre todas as criaturas. Na Roma Antiga, a adoração foi principalmente um ato de homenagem ou de culto a uma divindade, ou seja, adorar é sinônimo de cultuar para os romanos antigos e era também para os gregos. Os judeus se aproximavam desse entendimento e praticavam a adoração. O culto de adoração pelos judeus se dirigia a Yahvé, o Deus de Israel, o Deus eterno, o El Elohim, Adonai, cujo nome tinha um teor, um significado do eu sou aquele que sou, ou serei aquele que serei. Assim, adorar está intimamente ligado ao fato de uma pessoa sozinha ou reunida com outros com a mesma intenção de prestar culto a alguém, de prestar homenagens, devoção, de expressar sua submissão a quem é adorado ou cultuado. Para estudar este tópico, o objetivo, vamos lá para Romanos 12, 1 e ver o que está escrito lá. Diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui o apóstolo Paulo nos remete a uma fórmula para a perfeita adoração. Ele diz que devemos apresentar nossos corpos, ou seja, é importante que haja essa apresentação. E isso se traduz no comparecimento diante de alguém ou de algo que possa atestar faticamente, pois é seu corpo que é apresentado em submissão. Na vida militar, quando um praça, um soldado, chega em uma unidade para a qual foi destacado, ele se apresenta ao comando, demonstrando assim sua presença e disposição em se submeter àquele comando de sua unidade. Ele se apresenta pessoalmente, fisicamente, integralmente. Ele não liga, não passa um zap para o comandante dizendo: estou aqui, tá? Pode me chamar se precisar. Não. Ele tem que se apresentar pessoalmente, integralmente, se perfilar ante o comandante e fazer continência, cumprindo assim um ritual que confere a devida oficialidade de sua submissão àquele comando, unindo forma e conteúdo nessa expressão. É mais ou menos assim que Paulo espera que nos apresentemos pessoalmente, integralmente, em demonstração de nossa humilde submissão ante o Eterno.
Mas Paulo ainda vai mais adiante e ele diz que tal apresentação tem que ser como um sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Essa exigência nos remete a uma disposição totalmente generosa de nossa parte em relação ao Deus que adoramos. É uma postura daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. É como aquele soldado que se apresenta dizendo: estou aqui para o que der e vier. É assim. E por fim, o apóstolo Paulo encerra dizendo que é este o nosso culto racional. Corpo e razão a serviço de Deus. Isso é a adoração verdadeira e para isso a igreja existe e encontra um de seus grandes objetivos. O quarto objetivo aqui destacado pelo nosso comentarista é a educação cristã. O verso 28 de Mateus, aliás, o verso 20 do capítulo 28, termina com a grande comissão, ensinando-os a obedecer ou a guardar a tudo que lhes ordenei ou vos mandei. Para ensinar temos que aprender. E hoje em dia, um dos objetivos mais almejados pelos jovens, e não só pelos jovens, mas por todos, é o conhecimento. Francis Bacon diz que conhecimento é poder. Hoje em dia, todo mundo acha que sabe tudo porque a internet instantaneamente traz informações que a TV só trará à noite. As pessoas estão ávidas para demonstrar que têm conhecimento das coisas, né? Recebem uma mensagem pelo Zap, opa, e logo tratam de divulgar para todos saberem que ela teve conhecimento primeiro daquele fato, e aí então divulga. E na maioria das vezes acabam divulgando fake news, né? As redes sociais informaram que o Lázaro Barbosa foi morto umas 3 vezes, uma semana antes dele realmente falecer, né? E outras diziam que Bolsonaro matou ele várias vezes, né? E que até o Lula teve Covid umas 3 vezes. Só não anunciaram o Vasco como campeão, que essa fake ninguém ia acreditar. Mas as pessoas acham que ter uma boa educação é somente estar informado. Mas Jesus nos recomenda a ensinar, a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Já tem bastante trabalho aqui para fazer isso, e muitos cristãos estão gastando seu tempo em divulgar outras coisas, que têm julgado, inclusive, serem mais importantes do que as coisas que Jesus ordenou ensinar. A educação cristã é um dos objetivos da igreja e carece de uma certa dose de generosidade da nossa parte. E é somente a generosidade de sacrificar nossos próprios interesses em benefício de outrem, e para isso devemos empregar nosso tempo em conhecer a palavra. Pois ensinar sem conhecer o que se ensina é como ser um guia cego que guia outros cegos. O mundo precisa conhecer o que Cristo ordenou e precisamos generosamente empregar o nosso tempo em conhecer as suas ordenanças e, após isso sim, ensinar aos demais para que possam também generosamente repassar tais ensinamentos. O último objetivo selecionado pelo nosso comentarista, né, embora a igreja tenha outros, mas aqui se resume aos mais importantes, é o objetivo da comunhão. Os dicionários também trazem o significado de comunhão como sendo, primeiro significado, realização de algo em comum. Segundo, uma sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir ou sentir. Identificação. Por exemplo, comunhão de ideias. A comunhão na fé traz diversos benefícios e, por isso, é um dos objetivos da igreja. E pode ser uma poderosa expressão de generosidade por conta dos benefícios que traz. Selecionamos aqui pelo menos 5 benefícios que a comunhão nos traz. O primeiro benefício é o encorajamento. Quando temos comunhão com nossos irmãos, encontramos encorajamento. Juntos podemos
partilhar nossas experiências e lembrar uns aos outros sobre quanto Deus tem feito. Para as dúvidas que uma pessoa tem, outra pessoa pode ter a resposta. E quando temos comunhão, encontramos mais motivação para continuar, porque vemos que não estamos sozinhos. A recomendação ela é encontrada em Hebreus 10, 25, e a Nova Versão Internacional da Bíblia traz a seguinte palavra: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O segundo benefício da comunhão é o crescimento. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Edificar tem o significado de crescer. O terceiro benefício é o benefício da ajuda. Em Gálatas 6,2 encontramos o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O quarto benefício é o benefício da força. Diz o ditado que a união faz a força, faz também açúcar, né? Mas no caso da igreja, faz realmente força, dá um fortalecimento maravilhoso em nossa vida, e vemos isso registrado na recomendação de Provérbios 27, 17, que diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Para estarmos afiados nesse objetivo da igreja, precisamos estar em comunhão para termos força. Isso, a comunhão nos fortalece. E o quinto benefício aqui elencado é um benefício produzido pela comunhão, é o amor. Em João 13,35 nós encontramos: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, e se vocês amarem uns aos outros. Para amarmos uns aos outros, precisamos estar em comunhão. Isso nos ajuda a fazer aos de fora saber que somos discípulos de Jesus. A comunhão nos obriga a amar uns aos outros, e isso demonstra ao mundo que somos de Cristo. E assim, pela comunhão de uns com os outros, cumprimos o objetivo da igreja e evidenciamos a nova natureza que está em nós. É a possibilidade de demonstração do reino, de suas práticas e de sua justiça. Concluindo, nossa lição de hoje, que traz como título Mordomia Cristã e os propósitos da igreja, nos adverte que dentro de tais propósitos, aqui já explanados, quais sejam a evangelização, missões, adoração, educação cristã e comunhão, devemos ter a atitude, o comportamento, o compromisso de um mordomo. Mordomo é um substantivo masculino e ele significa, um primeiro significado, indivíduo encarregado de administrar em residência alheia as tarefas domésticas cotidianas, distribuindo-as entre os demais empregados. Mas também pode ser com outro sentido aqui, um segundo sentido: pessoa que administra os bens de uma irmandade ou qualquer outro estabelecimento. A palavra mordomo ela vem do latim major, o maior domus, que significa administrador de uma casa, no sentido de indicar o empregado mais importante de uma propriedade. No Novo Testamento, a palavra grega oikononia ou oikonomia faz referência ao mordomado. Falando literalmente do ofício de mordomo, o Antigo Testamento fala de algumas pessoas que desempenharam com muita responsabilidade essa função. Aqui podemos destacar dois exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de Eliezer. Ele foi mordomo de Abraão, isto é, a pessoa que governava tudo o que o patriarca hebreu possuía. Está lá em Gênesis 15:2, também 24, de 12 a 14. O segundo exemplo é o exemplo de José,
filho de Jacó. Antes de se tornar governador do Egito, José foi mordomo da casa de Potifar. Está lá em Gênesis 39, versos 4 e 6. Mas muitos outros, embora não denominados mordomos, exerceram essa função. E vemos isso em Gênesis 2,15, que diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Vemos essa função também inserida lá no contexto de Romanos 14, 12, que nos diz: assim, cada um de nós prestará contas de si a si mesmo a Deus. Também está lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2. As recomendações são as mesmas que seriam para um mordomo, como foi Eliezer ou José, e estão assim escritas: portanto, que todos nos consideram servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. E lá em 1 Pedro 4,10, as recomendações apontam para um mordomato do cristão. Vejam só o que está escrito. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E lá em Lucas 12, 42 a 46, encontramos a parábola do mordomo infiel, né? E assim podemos dizer que temos uma função neste mundo, a de sermos mordomos, administradores, encarregados daquilo que Deus nos dispensou e que devemos com generosidade exercer tal ofício tão nobre. E como igreja, temos uma grande finalidade, um objetivo que requer de nós a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. E isso é para buscarmos a transformação da sociedade, né? De apresentar Jesus a uma sociedade caída. Essa é a nossa função. Esse é o nosso objetivo. Isso é o que Deus espera de nós, os seus mordomos. Deus nos abençoe e até a próxima lição.